Safira é uma jovem de 20 anos que mora com o pai que é autista. Moram com eles também o tio de Safira, a esposa dele, e um filho do casal, todos na mesma casa. Um amontoado de vidas e frustrações sob um mesmo teto de zinco que gotejava nos dias de chuva. O ar era sempre denso, carregado com o cheiro de mofo e as palavras não ditas que pesavam mais que a umidade. As paredes da casa pareciam absorver cada grito, cada lágrima, cada suspiro de desespero que ecoava pelos cômodos apertados. O quintal era pequeno demais para tantos sonhos frustrados e a cozinha mal comportava 2 pessoas ao mesmo tempo. Nos dias de calor intenso, o zinco do telhado transformava a casa numa fornalha, e nos dias frios, as frestas nas janelas deixavam entrar um vento cortante que atravessava os ossos. Apesar de passarem por muitas dificuldades financeiras, onde o jantar muitas vezes era apenas pão e uma xícara de café ralo, Safira sempre buscava manter um sorriso no rosto para as pessoas, um escudo frágil contra a dureza do mundo. Ela aprendeu desde cedo que seu sorriso era uma armadura, uma forma de proteger não só a si mesma, mas principalmente seu pai das crueldades do mundo. Quando criança, ela costumava desenhar sorrisos no espelho embaçado do banheiro, praticando para os dias em que seria mais difícil sorrir de verdade. Sua história é triste, uma melodia melancólica que tocava em seu peito desde a infância. A mãe a abandonou quando Safira tinha apenas 4 anos, trocando a família por uma promessa de vida melhor que nunca incluiu a filha. Safira ainda se lembrava do perfume da mãe, um aroma doce de lavanda que ficou impregnado em suas memórias como o único vestígio de um amor maternal que deveria ter sido seu por direito. Às vezes, quando passava por alguma loja de perfumes, aquele cheiro a fazia parar e seu coração apertava tanto que ela precisava se apoiar em alguma parede para não cair. A última imagem que tinha da mãe era de suas costas desaparecendo pela porta, uma mala na mão e nem um olhar para trás. Desde então, seu pai, Jair, a criou sozinho. Apesar de suas limitações, do mundo particular em que vivia, o amor que ele tinha por Safira era a única coisa sólida e inquestionável em sua vida. Ele a ensinou a ver beleza nas pequenas coisas, como o desenho que as rachaduras formavam na parede ou a forma como a poeira dançava no feixe de luz que entrava pela fresta da janela. Jair tinha uma forma única de ver o mundo, e através dos olhos dele, Safira aprendeu que até mesmo nas situações mais difíceis havia algo de belo para ser encontrado. Ele colecionava tampinhas de garrafa e as organizava por cores, criando mosaicos no chão do quarto que, segundo ele, contavam histórias de mundos distantes. Certo dia, ela chegou cansada do trabalho, os pés doendo dentro dos sapatos velhos e a alma pesada pela rotina no supermercado. Suas meias estavam rasgadas e ela sentia cada pedra do caminho através das solas gastas. O chefe havia gritado com ela naquele dia porque uma cliente reclamou do atendimento, mesmo Safira tendo sido educada e prestativa. As horas extras não pagas se acumulavam, mas ela não tinha coragem de reclamar com medo de perder o único emprego que conseguira. O som de gritos a recebeu antes mesmo que abrisse a porta. Era uma sinfonia conhecida, uma música amarga que tocava quase todas as noites naquela casa. Ela viu o tio, um homem corpulento de rosto sempre avermelhado pela raiva, encurralando seu pai contra a parede da sala. As veias do pescoço do tio saltavam enquanto ele berrava, a saliva voando de sua boca como veneno. O homem alegava que o pai de Safira era difícil de lidar por causa do autismo e que ele era muito turrão, que não entendia a ordem simples. Suas palavras eram navalhas que cortavam o ar, cada sílaba carregada de um ódio que Safira nunca conseguiu entender. Como alguém podia odiar tanto uma pessoa que nem sequer compreendia o conceito de maldade? Jair estava encolhido, as mãos cobrindo as orelhas, balançando o corpo para a frente e para trás num ritmo frenético, seu único refúgio contra a agressão verbal. Os olhos dele estavam apertados com força, como se pudesse fazer o mundo desaparecer se não o visse. Safira sentiu o sangue ferver, uma raiva ancestral subindo por sua garganta como bile. Tio, o senhor sabe das limitações do meu pai? Esses gritos só vão assustá-lo ainda mais. Sua voz saiu firme, apesar do tremor em suas mãos. Ela se posicionou entre o tio e o pai, seu corpo magro formando uma barreira patética mas determinada. Naquele dia, Safira ficou muito triste com aquelas ofensas. Cada palavra do tio era como um prego sendo martelado em seu coração. Com delicadeza, ela guiou o pai de volta para o quarto, o pequeno santuário deles. O quarto era o único lugar da casa onde eles podiam respirar sem medo, onde as paredes pareciam protegê-los do mundo lá fora. Jair tinha decorado cada centímetro com seus desenhos, retratos de Safira em diferentes idades, todos feitos com lápis de cor que ela economizava meses para comprar.
Jair, ainda tremendo, pegou a chave da porta, um gesto que repetia sempre que se sentia ameaçado, e disse com a voz embargada: "O papai vai te proteger." Suas mãos tremiam tanto que ele quase derrubou a chave. Safira queria dizer que era ela quem deveria protegê-lo, mas engoliu as palavras porque sabia que isso o deixaria ainda mais angustiado. Jair fechou a filha no quarto e foi falar com o irmão. A porta trancada era um símbolo da impotência de Safira, presa enquanto as vozes do lado de fora continuavam a batalha. Ela pressionou o ouvido contra a madeira, seu coração batendo tão forte que quase não conseguia ouvir a discussão. O medo de que o tio machucasse seu pai fisicamente a consumia por dentro. "Como pai de vocês, não posso deixar que fiquem brigando desse jeito", dizia o avô de Safira, sua voz frágil, mas cheia de uma autoridade antiga, tentando proteger seu filho autista. O avô era um homem que carregava o peso de muitos anos nas costas encurvadas, mas quando se tratava de proteger Jair, ele encontrava forças que pareciam vir de outro tempo, de quando era jovem e forte. Ele se colocou entre os dois filhos, o corpo encurvado pela idade servindo de barreira. Suas mãos tremiam não de medo, mas de indignação. Como um pai podia ver um filho tratar o outro com tanta crueldade? Ele continuou, dizendo para o outro filho: "Você sabe muito bem que o Jair sempre teve limitações, porém ele sempre estudou, trabalhou fora e até se casou. Ele construiu uma vida, apesar de tudo." O orgulho na voz do velho era palpável, cada palavra uma defesa apaixonada do filho que o mundo insistia em não compreender. Na hora de dormir, em seu colchão fino no chão, Safira chorou muito. O colchão tinha tantos furos que ela sentia o chão frio através dele, e as molas enferrujadas rangiam a cada movimento. O cobertor era fino demais para o frio que fazia, mas ela o puxava até o queixo, encolhendo-se numa bola para conservar o calor do corpo. O som de seus soluços era abafado pelo travesseiro para que ninguém ouvisse. O travesseiro já estava encharcado de tantas noites de lágrimas, e tinha um cheiro de tristeza que nunca saía, não importava quantas vezes ela o lavasse. Sua vida sempre foi dura, um ciclo interminável de abandono, rejeição, um tio arrogante e grosso, fora a preocupação constante que ela tinha com o pai e com o avô. Às vezes ela se perguntava se havia nascido sob uma estrela amaldiçoada, se o destino tinha escrito sua história com tinta de sofrimento. Mas então, ela olhava para o pai dormindo no colchão ao lado, seu rosto sereno no sono, e encontrava forças para continuar. Por ele, ela aguentaria qualquer coisa. Certo dia, a porta do quarto se abriu e seu primo Jonathan entrou sem bater. O barulho da porta batendo contra a parede a assustou e ela pulou, o coração disparado. Ele nunca respeitava o espaço dela, sempre invadindo como se tivesse direito sobre tudo naquela casa. Ele a encontrou no chão, abraçada aos joelhos, numa posição que ela assumia quando a dor era grande demais para suportar de pé. Suas lágrimas tinham secado, deixando rastros de sal em suas bochechas. Olha para ela e diz: "Levanta desse chão, para de chorar e vem aqui. Quero falar com você." Havia um brilho estranho em seus olhos, uma urgência que assustou Safira. Era o mesmo olhar que ele tinha quando criança, antes de fazer alguma travessura que sempre terminava com ela levando a culpa. Mas agora não eram mais crianças, e o brilho em seus olhos tinha algo de mais sombrio, mais perigoso. Enquanto dirigia o carro velho e barulhento do pai, Jonathan disse: "Eu tenho uma solução que vai resolver todos os seus problemas, e todos vamos ficar ricos. Inclusive essas brigas do seu pai com o meu vão acabar, tu vai ver." O carro fazia tanto barulho que parecia que ia desmontar a qualquer momento. O motor tossia e engasgava, e o cheiro de gasolina e cigarro dentro do carro deixava Safira enjoada. Ela abriu um pouco a janela, mas o ar que entrava estava carregado de poluição e não ajudava muito. As ruas passavam borradas pela janela, e ela se perguntava para onde ele a estava levando. Ela respondeu: "Não coloca o meu pai nesse meio, ele só se defende do meu tio." Sua voz saiu defensiva, protetora. Ela conhecia Jonathan o suficiente para saber que qualquer plano dele não podia ser coisa boa. O primo respondeu com um sorriso de lado, aquele sorriso torto que ele sempre fazia quando estava tramando algo. "Tá, relaxa. Meu pai é assim mesmo. Ele nem entende esse lance de autismo." Mas Safira não se conteve e prosseguiu. Independente disso, ele não pode chamar ninguém de maluco assim. As palavras saíram com força, anos de raiva represada tentando encontrar uma saída. "Mas diga logo do que se trata." Ela precisava saber no que ele estava tentando envolvê-la. O primo, super empolgado, virou-se para ela, os olhos brilhando com ganância. A ganância era algo que sempre definiu Jonathan. Desde pequeno ele queria tudo que via, não importava se era dele ou não. "Você vai...
trabalhar na casa do meu ex-patrão como empregada. Vai descobrir onde eles guardam as pedras preciosas e vai trazer para mim. As palavras saíram dele como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se estivesse pedindo para ela comprar pão na padaria. Safira arregalou os olhos, o coração batendo descompassado. Ela sentiu um frio na espinha, como se alguém tivesse derramado água gelada em suas costas. O mundo pareceu girar por um momento, e ela teve que se segurar no painel do carro para não cair. Roubar? Não, nunca. Prefiro levar essa vida do que roubar os bens que outra pessoa adquiriu com seu suor. Sua voz saiu firme, carregada de uma convicção que vinha de anos sendo criada por um pai que, apesar de todas as limitações, sempre foi honesto. Jonathan freou o carro numa esquina, o som dos pneus cantando no asfalto. O barulho foi tão alto que alguns pedestres pararam para olhar. Ele se virou completamente para ela, o rosto vermelho de raiva ou excitação. Ela não sabia dizer. Nós vamos ficar ricos, vamos dividir o dinheiro das joias e fugir do país. Ele gesticulava enquanto falava, as mãos cortando o ar como se pudesse moldar o futuro com elas. Mas Safira gritou, não! O grito saiu do fundo de sua alma, carregado de todo o desespero e indignação que sentia. Como ele podia pensar que ela concordaria com algo assim? De repente, o celular dela tocou. O som estridente cortou a tensão no carro como uma faca. Era sua tia. A voz do outro lado era de pânico puro. O avô ligou para ela chorando e dizendo que ele estava indo para casa e de repente caiu na calçada. A voz da tia tremia e Safira podia ouvir o barulho do hospital ao fundo, pessoas falando, máquinas apitando. Por sorte, uns vizinhos estavam jogando bola na rua e viram. O pior é a espera. Hospital público é sempre cheio. O mundo de Safira pareceu desmoronar. Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés e ela estivesse caindo num abismo sem fim. Ela desligou o celular assustada, as mãos tremendo tanto que quase deixou o aparelho cair, e disse ao primo com a voz embargada, vamos ao hospital. O vovô passou mal. No corredor do hospital, o cheiro de desinfetante e doença pairava no ar como uma nuvem tóxica. As paredes verdes descascadas pareciam ter absorvido anos de sofrimento e desespero. As cadeiras de plástico estavam rachadas e desconfortáveis, e o som de choro e gemidos vinha de todos os lados. Safira segurava a mão do pai, que estava visivelmente perturbado com o ambiente. Hospitais sempre o deixavam agitado. Eram lugares com muitos estímulos, muitos cheiros e sons que ele não conseguia processar. Enquanto esperava por notícias, o irmão de Jair, seu tio, não perdia a oportunidade de ofendê-lo e o culpava, dizendo que só não colocava ele e Safira na rua, pois todos iam culpá-lo. Suas palavras eram altas o suficiente para que outros pacientes e familiares ouvissem, e Safira sentia os olhares de pena e curiosidade sobre eles. Em defesa dos dois, Jair, acuado e confuso com a situação, tentava se defender gaguejando. Eu sou autista. Não grite comigo assim. Suas mãos se moviam freneticamente, um sinal claro de sua angústia. Safira abraçou o pai, tentando criar um casulo de proteção ao redor dele. Chegando no hospital, antes de entrar, o primo de Safira a puxou pelo braço e disse em seu ouvido, pensa bem na proposta que eu te fiz. Seu hálito quente e com cheiro de cigarro fez ela sentir nojo. A mão dele apertava seu braço com força, deixando marcas que depois ficariam roxas. Não é justo uns serem ricos e a gente viver nessa miséria. Acha justo o vovô ficar num hospital público enquanto eles desfrutam de uma boa vida? Aquelas palavras eram como veneno, explorando suas maiores fraquezas e medos. Ele sabia exatamente onde doía mais, onde apertar para fazê-la ceder. Safira não disse nada e se retirou em silêncio do carro, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Cada passo em direção ao hospital parecia mais difícil que o anterior, como se estivesse caminhando contra uma correnteza invisível. Horas mais tarde, a notícia veio. O avô não resistira. O médico, um homem jovem demais para dar notícias tão terríveis, falou com uma voz monótona, como se já tivesse dado aquela mesma notícia centenas de vezes. A dor foi avassaladora. Foi como se alguém tivesse arrancado um pedaço de Safira. O avô era o único que ainda tentava manter alguma paz naquela família destroçada. Jair começou a se balançar violentamente, batendo a cabeça com as mãos, incapaz de processar a perda. Safira tentou acalmá-lo, mas ela mesma mal conseguia se manter de pé. No meio do luto, a crueldade do tio atingiu seu ápice. Após dar um forte tapa no rosto da sobrinha, que a fez ver estrelas, o tio gritava dizendo, se o meu pai morrer, a culpa é de vocês. O tapa foi tão forte que Safira sentiu o gosto de sangue na boca. Sua cabeça girou e ela teve que se apoiar na parede para não cair. Amanhã eu quero os dois fora da minha casa. As palavras eram definitivas, sem espaço para apelo.
Safira fez o possível para acalmar o pai. Se aproximou sem demonstrar que o rosto estava doendo, a bochecha ardendo com a marca dos dedos dele. Podia sentir o calor irradiando da pele machucada e sabia que ficaria uma marca roxa. O pai, sempre amoroso com ela, notou a vermelhidão e disse: "Vamos para casa. Papai vai colocar gelo e vai sarar. Seu tio é um monstro." A inocência nas palavras dele partiu o coração de Safira. Ele não entendia a maldade do mundo, não compreendia como alguém da própria família podia ser tão cruel. Para acalmar o pai, Safira engoliu o choro e disse: "Pai, se acalma, não doeu nada." "Olha só para mim." Ela forçou o rosto a não demonstrar dor, mesmo que cada movimento dos músculos faciais fosse uma agonia. Jair inocentemente perguntou: "Você não está com dor, mas você não sorriu. E quando você está triste, não sorri." Ele conhecia a filha melhor do que ninguém. Podia ler suas emoções mesmo quando ela tentava escondê-las. Safira forçou um sorriso, sentindo os músculos do rosto repuxarem. A pele machucada protestou, mas ela manteve o sorriso. "Eu estou bem. Eu tenho você. E por isso eu estou feliz, meu amor. Lembra da nossa promessa? Você cuida de mim e eu de você." A promessa era o alicerce de suas vidas, a única certeza que tinham. Tinham feito essa promessa quando ela era pequena, após a mãe ir embora, e desde então era o que os mantinha unidos. Naquela noite, sem ter para onde ir, acuada e desesperada, Safira cedeu. A escuridão da noite parecia ter entrado em sua alma, e ela sentia como se estivesse traindo tudo em que acreditava. Sem aceitar a proposta do primo, ela disse: "Isso é errado, é crime." As palavras saíram fracas, sem convicção, porque ela sabia que não tinha escolha. Mas o primo retrucou: "O crime é o nosso avô ficar num hospital público. É o seu pai não ter um tratamento adequado." Ele gesticulava enquanto falava, sua sombra dançando na parede como um demônio. "Desde moleque eu vivo na miséria e você também. Esqueça essa vida de caixa de supermercado. Amanhã você vai trabalhar para a família Kennedy. Eu já me encarreguei de tudo. Apenas esteja lá às 8 horas da manhã." As palavras dele eram definitivas. Não deixavam espaço para discussão. Safira perguntou: "Jonathan, você tem algum envolvimento com o crime?" "Não me envolva nisso." Sua voz tremia, o medo evidente em cada sílaba. A resposta veio com violência. Ele a empurrou contra a parede do carro, o corpo dele prendendo o dela. Ela podia sentir o cheiro de suor e raiva emanando dele. Após derrubar Safira, ele diz em seu ouvido: "É o seguinte, se você não fizer o que eu mando, eu mato o velho", referindo-se ao pai de Safira. As palavras eram como gelo, congelando o sangue nas veias dela. E friamente Jonathan disse: "Se você quer o seu pai vivo, faça o que eu mandar. A partir de agora, quem está no comando sou eu. Você não tem como resistir agora." Ele se afastou, deixando Safira caída no chão, tremendo não de frio, mas de medo puro. No dia seguinte, com o medo corroendo sua alma, Safira chegou à mansão dos Kennedy. Era uma construção imponente, com jardins perfeitamente cuidados e uma fonte no centro que jorrava água cristalina. Tudo ali gritava riqueza e poder, um contraste brutal com a realidade de onde ela vinha. Foi bem recepcionada por seus novos patrões, que lhe deram boas-vindas com sorrisos polidos. A senhora Kennedy era uma mulher elegante, com cabelos perfeitamente arrumados e roupas que provavelmente custavam mais do que Safira ganhava em um ano. O Sr. Kennedy tinha um ar distinto, daqueles homens acostumados a ter o mundo aos seus pés. Enquanto isso, do outro lado da rua, Jonathan observava tudo de longe, vendo o nervoso estampado no rosto da prima. Ele fumava um cigarro atrás do outro, a ansiedade evidente em cada gesto. "Que garota burra! Olha a cara dela de medo!" Ele resmungou para si mesmo, jogando a bituca do cigarro no chão e pisando com força. Depois de mostrar a casa e o local de descanso de Safira, um quarto pequeno nos fundos, mas que para ela parecia um palácio comparado ao que estava acostumada. Sua patroa a deixou com outra empregada que lhe daria as demais instruções. O quarto tinha uma cama de verdade, com colchão e tudo, algo que Safira não tinha há anos. A mulher mais velha e de olhar cansado disse: "Você já pode começar. Qualquer coisa me chama." Havia bondade nos olhos dela, e Safira se perguntou se poderia confiar em alguém ali. A mente de Safira estava um turbilhão, seus olhos tentando absorver cada detalhe daquela casa que parecia um palácio, um mundo tão distante do seu. Os quadros nas paredes provavelmente valiam mais do que sua família ganharia em várias vidas. "O que seria de mim se eu não te encontrasse e você não me visse?" eu me pergunto assim. Esse pensamento surgiu do nada, como uma música que toca na mente sem ser convidada. Ao entrar na sala de estar para tirar o pó dos móveis, ela se deparou com um homem alto e belo a encarando.
Era Rodrigo, o filho dos patrões. Ele tinha olhos castanhos profundos, que pareciam ver através dela, cabelos escuros perfeitamente penteados e um sorriso que iluminou algo dentro de Safira que ela pensava estar morto. Por um momento, o mundo parou. Safira ficou tensa, sentindo o rosto corar. O calor subiu por seu pescoço e se espalhou pelas bochechas como fogo. Ela saiu da sala apressadamente, quase derrubando um vaso caríssimo no processo. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos na casa podiam ouvir. Ao sair, ela se deparou com uma mulher elegante. Era a tia de Rodrigo. A mulher tinha um ar aristocrático daquelas pessoas que nasceram em berço de ouro e nunca conheceram dificuldade. A mulher perguntou o que aconteceu. Parece que levou um susto. Havia curiosidade em sua voz, mas também algo mais, como se estivesse avaliando Safira. Safira, ainda nervosa, disse: "Não, senhora, não foi nada." Sua voz saiu mais aguda do que pretendia. "Então volte para dentro e continue o serviço", respondeu a mulher, com uma voz que não admitia réplicas. Num canto privado, perto da lavanderia, onde o cheiro de sabão em pó e amaciante criava uma nuvem perfumada, Safira se lembrou do motivo sujo dela estar ali e começou a chorar silenciosamente. As lágrimas caíam quentes e pesadas, cada uma carregando um pedaço de sua dignidade. O celular vibrou, o som a assustando. "E aí, alguma pista das joias?" perguntava o primo, pressionando Safira. A mensagem era curta, mas o peso dela era esmagador. "Olha, você conseguiu entrar na mansão dos Kennedy, agora conquiste a confiança de toda a família." Safira ficou em silêncio e saiu de perto de Jonathan. Ela desligou o celular, desejando poder desligar também essa realidade terrível em que estava presa. Mais tarde, no dia seguinte, ao chegar do trabalho, Safira viu o pai machucado na rua, com um corte no supercílio. O sangue tinha secado, formando uma crosta escura. Ele estava sentado na calçada, abraçando os joelhos, balançando para frente e para trás. "Pai, quem te machucou assim?" Ela se ajoelhou ao lado dele, as lágrimas já formando em seus olhos. Jair respondeu com a voz baixa, como uma criança que foi pega fazendo algo errado. "Seu tio me empurrou, ele estava bravo." As palavras eram simples, mas o peso delas era devastador. Sem saída, Safira levou o pai para dentro de casa, para o quarto, e fez curativos, o coração apertado de angústia e raiva. Ela limpou o ferimento com cuidado, cada toque gentil, uma promessa silenciosa de que o protegeria melhor no futuro. Rodrigo chegou em casa, já era noite. A lua cheia iluminava o jardim, criando sombras dançantes nas paredes. Ele parecia estar atordoado, a gravata frouxa e os cabelos desalinhados. Tinha passado o dia em reuniões estressantes, lidando com problemas da empresa da família que pareciam nunca ter fim. Ele se assustou ao ver que Safira ainda estava na casa. A luz da cozinha criava um halo ao redor dela, fazendo-a parecer quase etérea. "Oi, pensei que você já tivesse ido para casa." Havia preocupação genuína em sua voz. Safira respondeu, mantendo distância respeitosa. "Eu estou indo agora, só vim avisar que terminei tudo." Ela evitava olhar diretamente nos olhos dele, com medo do que pudesse encontrar ali. "Sua mãe acabou de sair com a minha tia", respondeu Rodrigo, se aproximando um pouco. Ele observou o semblante de Safira e perguntou: "Você parece triste, está tudo bem?" Havia uma genuína preocupação em sua voz que pegou Safira desprevenida. Ninguém além do pai havia demonstrado preocupação real com ela em muito tempo. Safira não respondeu nada. Apenas balançou a cabeça e se virou para sair, deixando a mente de Rodrigo com uma ponta de curiosidade. O silêncio dela era um grito preso dentro dela. O coração batia tão forte que ela tinha medo que ele pudesse ouvir. Enquanto Safira olhava a foto de um menino ao lado de um senhor em um porta-retrato de prata, admirando a felicidade capturada naquele momento, ela ouviu uma voz por trás dizendo: "Essa foto eu tinha 11 anos. Esse daí é o meu avô." A voz de Rodrigo era suave, com um toque de nostalgia. Safira levou um susto e, quando se virou, viu o filho dos seus patrões, Rodrigo. Ele estava mais perto do que ela esperava e podia sentir o perfume caro dele. "Desculpe, eu não queria mexer nas coisas de vocês." Ela baixou os olhos, envergonhada por ter sido pega admirando as memórias da família. Rodrigo começou a rir, um som agradável que preencheu o silêncio da sala. Era um riso sincero, sem malícia, que fez algo dentro de Safira se aquecer. "Relaxa, está tudo bem." "Nossa, você está pálida", disse ele, observando que Safira não estava bem. A preocupação em seus olhos era real, e isso a desconcertou ainda mais. Mas ela disse, desviando o olhar: "Deve ser porque eu ainda nem tomei o meu café. Eu acordei em cima da hora e vim correndo para o trabalho." Era mentira. Ela tinha acordado cedo demais, a ansiedade não a deixando dormir.
Rodrigo a surpreendeu dizendo: "Vem tomar café comigo." O convite foi tão inesperado que Safira quase perdeu o equilíbrio. Safira olhou para o chão em sinal de respeito e disse: "Os empregados só podem entrar na cozinha para trabalhar." As regras eram claras e ela não podia se dar ao luxo de perdê-las. Rodrigo, simpático e cordial, disse: "Eu também sou seu patrão, sabia? E estou te convidando." Havia um brilho travesso em seus olhos que a fez querer sorrir. Rodrigo passava pelo corredor quando ouviu as duas empregadas conversando. Ele parou, curioso. A mais velha disse: "Safira, querida, pode ir no mercado para mim? Preciso repor alguns ingredientes da receita que irei fazer para o coquetel que haverá na casa." A voz dela era maternal, gentil. Safira disse: "Claro que eu vou. Me dá a lista de compras e o valor que eu vou, sim." Sua prestatividade era evidente. Rodrigo disfarçou, e quando Safira ia sair, ele apareceu como que por acaso. "Aonde vai?" Ele tentou soar casual, mas havia ansiedade em sua voz. "No mercado", disse ela, mostrando a lista. Rodrigo então a ofereceu uma carona. "Já que ele tinha que sair mesmo, eu te levo no mercado." Era mentira. Ele não tinha nada para fazer, mas queria passar mais tempo com ela. A mente dela voava, seus olhos caminhavam por aquele mundo novo, mas ela não queria se apaixonar. Seria cruel demais se apaixonar por alguém tão fora de seu alcance. "O que seria de mim se eu não te encontrasse?" A tia de Rodrigo, ao notar o jeito que ele a tratava, que era bem diferente com as outras empregadas, começou a se preocupar. Ela tinha visto aquele olhar antes, conhecia os sinais. Amigavelmente tentou alertar Safira. Ela chamou Safira num canto, o perfume caro dela envolvendo as duas, e disse: "Não fique muito perto do Rodrigo, se afaste dele." O tom era de aviso, mas não de ameaça. Safira, com a cabeça baixa, respondeu: "Sim, senhora, me desculpe." Ela sentia vergonha, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. A tia então prosseguiu: "Olha, da próxima vez que ele te chamar para qualquer coisa, não vá. A Carla tem um ciúme gigante do filho." Ela fez uma pausa significativa. "Se ela souber que ele te deu carona, você vai ter problemas." Aquilo era um sonho que ela nem ousava ter, mas os sorrisos dele eram seu fardo e sua alegria. Em casa, a realidade era um balde de água fria. A diferença entre a mansão dos Kennedy e sua realidade era como sair de um sonho para um pesadelo. Bastou um pouco de água cair no irmão que o tio de Safira deu mais uma explosão de ódio. "Olha o que você fez, seu animal, jogou água em mim." Ele berrava como se Jair tivesse cometido um crime hediondo. Safira estava chegando do trabalho, cansada e desanimada. Seus pés doíam, suas costas protestavam, mas nada doía mais que ver o pai sendo maltratado. Do lado de fora, a vida parecia seguir seu curso normal. Mas dentro de casa, só Safira sabia o sofrimento que era chegar naquele lugar que ela sequer conseguia chamar de lar. As paredes pareciam se fechar sobre ela cada vez que cruzava a porta. Às vezes dava vontade de fugir e deixar tudo para trás, mas aí ela se lembrava do pai e do amor que um tinha pelo outro, e que sem ela, Jair poderia até morrer sozinho e sem o seu amor. Ele era sua âncora, mas também sua corrente. Ela parecia estar estática, congelada naquele momento de desespero. Safira levou o pai para o quarto, que imediatamente se prontificou a fazer um novo desenho do rosto de sua amada filha. Era sua forma de demonstrar amor, cada traço no papel uma declaração silenciosa de afeto. Ele pegou os lápis de cor gastos, alguns tão pequenos que mal dava para segurar, e começou a desenhar com concentração absoluta. Do outro lado da cidade, Rodrigo vivia também os seus dilemas. Mesmo vivendo numa vida de luxo e bem oposta da de Safira, ele também tinha seus problemas, um sentimento de vazio que o dinheiro não preenchia. Ele olhava para os quadros caros nas paredes, para os carros importados na garagem e não sentia nada. Só quando pensava em Safira, naquela empregada de olhos tristes, é que sentia algo real se mexer dentro dele. No dia seguinte, a mãe de Rodrigo parecia estar mais autoritária. Havia algo em seu olhar que dizia a Safira que ela sabia de algo. Ela disse a Safira, com uma voz que cortava como navalha: "Safira, querida, venha arrumar o meu escritório." O querida soava falso, carregado de veneno. Safira, cansada, disse com respeito: "Sim, senhora, só deixe eu terminar de arrumar o quarto e depois eu subo." Ela tentou ganhar tempo, seus músculos já protestando do trabalho excessivo. Mas a mulher disse, com autoridade, que não aceitava questionamento: "Não, eu quero agora." Safira subiu para limpar o escritório e a exaustão acumulada dos últimos dias a venceu. Não tinha dormido direito, mal tinha comido, e o estresse emocional cobrava seu preço. Sua visão ficou turva, pontos pretos dançando na frente de seus olhos, e ela acabou desmaiando.
Por sorte, Rodrigo viu e a segurou em seus braços antes que ela atingisse o chão. Por um momento, antes de perder completamente a consciência, ela sentiu o calor dele, o cheiro de seu perfume, e se sentiu segura pela primeira vez em muito tempo. Ele a levou para uma poltrona confortável na biblioteca. A biblioteca era seu lugar favorito na casa, cheia de livros que ele adorava e que ninguém mais tocava. Minha mãe está te dando muitas tarefas e você não está dando conta? Ele molhou um pano com água e colocou na testa dela. Safira suspirou, ainda tonta, dizendo: quem dera fosse só isso. Esse não é o problema. Sua voz estava fraca, vulnerável. Rodrigo, interessado em saber o que se passava, prosseguiu: você não está bem. Já sei, brigou com o namorado? Ele tentou deixar o clima mais leve, mas havia preocupação real em seus olhos. Não tenho nem tempo para pensar nisso, lamentou ela, um sorriso amargo nos lábios. A minha vida é uma droga. As palavras começaram a sair como uma represa que se rompe. Meu pai é autista, minha mãe nos abandonou e foi morar com outro homem. Cada palavra era uma ferida sendo exposta. Fomos morar com parentes e o meu tio nos maltrata muito. Ela podia ver a indignação crescendo nos olhos dele. Os remédios dele são caros e eu estou cheia de dívidas. A vergonha de admitir sua pobreza para alguém tão rico era quase insuportável. Eu não tenho uma vida normal, são só problemas na minha cabeça. Me sinto inútil nesse mundo. As lágrimas começaram a se formar. É melhor eu parar, porque senão vou chorar na sua frente. Ela tentou se levantar, mas ele gentilmente a manteve sentada. Rodrigo olhou em seus olhos e disse com uma gentileza que a desarmou completamente: você é útil, sim. Ele segurou sua mão, e o toque era quente e reconfortante. Deus só dá pessoas especiais para quem ele sabe que é especial. As palavras eram simples, mas o impacto delas foi profundo. Você recebeu uma missão na Terra, a de cuidar do seu pai. Safira confirmou, as lágrimas agora correndo livres. E mesmo tendo limitações, ele cuidou tão bem de mim desde pequena. A voz dela estava embargada de emoção. E ele ainda trabalha como pintor, ele sempre foi bom com pinturas. O orgulho pelo pai era evidente. Safira estava tão cansada que aquele frescor do ar-condicionado e a voz calma de Rodrigo acabaram fazendo ela adormecer ali mesmo na poltrona. Seus olhos se fecharam e, por um momento, ela não precisou caminhar por aquele pesadelo. Rodrigo ficou ali, observando-a dormir, maravilhado com a força daquela mulher que carregava o mundo nas costas e ainda conseguia sorrir. Safira acordou sobressaltada. O sol já estava mais baixo, indicando que tinha dormido por horas. Se apressou para voltar ao trabalho, envergonhada por ter dormido no serviço. Rodrigo, preocupado, perguntou: tem certeza de que já pode voltar ao trabalho? Qualquer coisa eu falo com a minha mãe e você sai mais cedo. Ele queria protegê-la, mas sabia que ela era orgulhosa demais para aceitar. Safira disse: não se preocupe, eu vou ficar bem e me desculpe pelo incômodo. Ela saiu rapidamente, sem olhar para trás, com medo de que se olhasse, não conseguiria ir embora. No dia seguinte, assim que Safira chegou, ouviu a mãe de Rodrigo dizer em tom de ameaça: fique longe do meu filho e não se aproxime mais dele. As palavras foram ditas baixo, mas cada uma delas foi como uma facada. A mulher estava parada na porta, bloqueando a entrada, seus olhos frios como gelo. Safira começou a se afastar de Rodrigo. Era doloroso, mas necessário. Cada vez que o via, desviava o caminho. Fingia estar ocupada, qualquer coisa para não ter que encará-lo. Ao chegar em casa, ele puxou o assunto. E aí, como você está? A voz dele tinha um tom magoado. Safira disse bem e se afastou dele. A frieza em sua voz doeu nela mais do que nele. À noite, ao ver o primo na casa, assustada, Safira perguntou: como você conseguiu entrar aqui? Seu coração disparou. Se o descobrissem ali, seria o fim de tudo. Jonathan disse com um sorriso malicioso: o idiota do mordomo se lembrou de mim e abriu a porta numa boa. Ele caminhava pela casa como se fosse o dono. Ontem eu ouvi você dizendo ao seu pai que a família Kennedy iria sair à noite. Ele tinha estado a vigiando, como um predador esperando o momento certo. No banheiro, ela viu o primo bem próximo dela e se assustou. O espaço pequeno tornava sua presença ainda mais ameaçadora. Saia daqui. Sua voz saiu num sussurro desesperado. Jonathan ardilosamente sussurrou: não precisa ter medo de mim. Mas havia tudo para temer nele. Ela correu, mas ele a alcançou. Seus passos ecoavam no corredor. Vai pra onde, tá doida? Ele a segurou pelo braço com força. Essa é uma oportunidade única, eu não vou mais ter esse acesso. Seus olhos brilhavam com ganância pura. De repente, eis que um homem muito bem vestido surge e pergunta: o que está acontecendo aqui? Era Pedro, primo de Rodrigo. Sua presença encheu o ambiente, autoritária e protetora. Jonathan, assustado, gaguejou: oi, Pedro, eu também queria saber.
Vim fazer um serviço, já ia embora e vi essa garota. As mentiras saíam fracas, sem convicção. Pedro seguiu Safira e perguntou: ele está dizendo a verdade? Seus olhos eram gentis, mas perspicazes. Safira, ainda assustada, respondeu: são problemas pessoais, só isso. Ela não queria envolver mais ninguém naquela situação. Muito educado, o homem perguntou: quer que eu te leve para casa? Safira mandou uma mensagem ao primo dizendo: não vá para casa agora, estou indo de carona, senão ele vai te ver. Suas mãos tremiam enquanto digitava. Ela estava tão tensa que seu celular caiu no chão, a tela rachando com o impacto. Pedro era primo de Rodrigo. Era um homem bom e honesto que estava passando por um processo difícil após se separar da noiva. Ele tinha aquele ar de tristeza que Safira reconhecia bem, o ar de alguém que teve o coração partido. Curioso, ao chegarem, o tio de Safira perguntou: quem é aquele homem que trouxe a Safira de carro? Havia suspeita em sua voz. A mulher do tio de Safira a encurralou num canto e perguntou: virou prostituta? Está se prostituindo? As palavras eram cruéis, ditas com prazer sádico. Chorando, Safira respondeu: claro que não, ele é sobrinho da minha patroa. As lágrimas caíam quentes, cada acusação uma humilhação a mais. Enquanto isso, Pedro vivia seus dilemas com sua ex. A vida dos ricos também tinha suas complicações. Ela começou a persegui-lo, e cansado daquela encenação, Pedro disse: Larissa, eu não tenho mais nada para conversar com você. Você traiu a minha confiança. Sua voz era firme e decidida. Com raiva, a mulher disse: já sei, tem outra, não é? O ciúme destilava de cada palavra. Claro que não, respondeu ele. E se um dia eu me apaixonar, quero uma mulher simples. Ele pensou em Safira naquele momento, sem saber por quê. Carla, a mãe de Rodrigo, se deparou com a pior cena que ela poderia ter visto. Seu filho sentado na sacada da casa, tomando refrigerante com a empregada e conversando com ela. A cena era íntima demais, familiar demais. O sorriso no rosto dele era inegável. Era o tipo de sorriso que ela não via há anos desde que ele era criança. Sua mãe sabia que ele estava apaixonado. Os sinais eram claros para quem sabia olhar. Ao ver Rodrigo pegar na mão de Safira, um gesto tão simples, mas tão carregado de significado, ela teve a certeza de que ele estava gostando dela. Ela tentou intervir, implorando que Carla não demitisse a jovem, pois ela era necessitada. Mas Carla tinha outros planos. Carla não a demitiu, mas a ameaçou cruelmente, dizendo: menina, o meu filho não é para você. Cada palavra era calculada para ferir. Se eu pegar você perto dele, ou até mesmo olhando para o Rodrigo, eu te coloco na rua e ainda te faço sofrer e passar vergonha. A ameaça pairou no ar como uma nuvem negra. Rodrigo, vendo o afastamento de Safira, perguntou: por que você não quer falar comigo? A dor em sua voz era palpável. Quer que eu me afaste? Então vou me afastar. Ele estava ferido, confuso. Eu não entendo você, Safira. Ela podia ver a mágoa em seus olhos. Safira gritou com ele, as emoções finalmente transbordando. Por favor, me deixa sozinha! Eu nem queria trabalhar aqui. As palavras saíram antes que ela pudesse contê-las. De repente, Rodrigo a agarrou e disse: Safira, eu me apaixonei por você. A confissão veio como um raio. Eu gosto de você, gosto muito. Seu coração estava exposto, vulnerável. Eu só queria saber se esse sentimento é recíproco. Ele procurava nos olhos dela uma resposta. O que seria de mim se eu não te encontrasse e você não me visse? Eu me pergunto assim, o destino. As palavras ecoavam entre eles. Ela disse: não, mas por dentro, sua vontade era de estar envolvida e acolhida nos braços de Rodrigo. A mentira doeu mais nela do que nele. Rodrigo, triste, respondeu: pensei que você também quisesse. A decepção em sua voz partiu o coração dela. A gente trocava olhares, acho que me enganei. Ele soltou aos poucos as mãos de Safira e ambos se afastaram, um abismo se abrindo entre eles. A mãe de Rodrigo, só para provocar Safira, a viu e disse: em breve vamos receber a amiga de infância do Rodrigo. Havia malícia em cada palavra. Ela é muito especial para nós. O sorriso dela era venenoso. Ela vem e depois vamos juntos viajar para a nossa fazenda. Quero que você arrume a casa toda e você só tem um dia. Era uma tarefa impossível e ambas sabiam disso. Carla planejou maldosamente deixar a casa inteira nas mãos de Safira, só para cansar a jovem. Era tortura disfarçada de trabalho. E para piorar, as outras empregadas haviam recebido férias para descanso. Safira estava sozinha. De repente, durante a conversa, eis que Rodrigo e o pai se aproximam. Eles estavam de saída, vestidos elegantemente. Carla então se vira para o marido dizendo: oi, querido, eu estava dando instruções para essa empregada. O tom dela mudou completamente, doce como mel. O pai de Rodrigo disse asperamente para a esposa: essa empregada tem nome e é Safira. Havia reprovação em sua voz. O homem se virou para Safira e disse a ela: Safira,
eu soube que você tem um pai especial. Por isso, eu vou dobrar o seu salário. A surpresa foi tanta que Safira quase caiu. Agradeça ao Rodrigo, pois ele me falou de você. O olhar que Carla lançou para o filho poderia ter congelado o inferno. Jonathan ligou para Safira para saber como iam as coisas. Sua voz estava ansiosa e impaciente. Ocupada, ela, sem querer, acabou dando ao primo uma resposta valiosa. Não posso falar agora. A família vai viajar e ficará semanas fora, e eu vou ter que dar conta só da casa inteira. Ela falou apressada, sem pensar nas consequências. Preciso desligar e voltar aos meus afazeres. Quando ouviu que a família ia fazer uma viagem, Jonathan disse, ótimo. Ela podia ouvir o sorriso maligno em sua voz. Eles já confiam mesmo em você? Obrigado, prima. Vamos levar as joias nesse dia. Jonathan desligou o celular e Safira suava frio. O erro que tinha cometido pesava sobre ela como uma lápide. E agora? Como vou impedir o Jonathan de cometer tal loucura? A amiga de infância de Rodrigo chegou na casa, mas Rodrigo parecia estar desinteressado em suas investidas. A moça era bonita, rica, tudo que uma mãe quereria para o filho, mas Rodrigo só tinha olhos para Safira. Vendo o interesse da prima em seu trabalho, Safira disse, o trabalho lá é bem puxado. Ela tentava dissuadi-la, mas a mãe da jovem disse, não, você tem a sua casa, o seu emprego e a sua faculdade. A mulher era protetora, mas a prima respondeu, ela vai ganhar mais do que eu ganho. Para de implicar com ela, mãe. A Safira merece, já sofreu tanto. Havia compaixão genuína em suas palavras. Safira tinha uma prima, Maria, que foi passar as férias na casa dos pais. Essa prima era independente, morava sozinha, trabalhava e estudava, além de ser uma moça muito simpática e gentil. Ela era tudo o que Safira queria ser, livre, independente, dona do próprio destino. Um anjo no meu caminho para que eu não sofra. Um anjo da guarda que me estende a mão, me traz paz ao coração. Leve-me para outro lugar onde eu possa descansar. Maria era a única luz naquela família obscura. Safira chegou e a família estava arrumando as malas. A movimentação era frenética, empregados correndo de um lado para outro. A viagem seria na tarde do dia seguinte. O primo de Rodrigo, Pedro, quase atropelou a prima de Safira, Maria. O destino tem formas curiosas de unir pessoas. Preocupado, ele saiu do carro e perguntou, machucou? Sua preocupação era genuína. Ela disse um pouco, massageando o braço. Pedro, preocupado, tocou no braço da moça com respeito, dizendo, deixa eu ver seu braço, com licença. Seu toque era gentil. Eu estava distraído, me desculpa. Ele estava genuinamente arrependido. Acabei entrando numa rua que não conheço e me perdi. A jovem então disse com um sorriso, para isso existem os aplicativos de celular, poderia ter usado. Pedro respondeu a ela, rindo, pois é, fui confiar em mim e acabei me perdendo. Havia algo acontecendo entre eles. Será que é com você que vou morar? Será que nossos sonhos vão se alinhar? Jonathan mais uma vez ameaçou Safira, usando o pai dela e dizendo que eliminaria o velho. As ameaças estavam ficando mais violentas, mais diretas. Sem saída, ela saiu da casa, o coração pesado como chumbo, encontrou o primo numa esquina e disse, às 16 horas todos vão sair. Os empregados já foram dispensados. Cada palavra era uma traição a si mesma. Orgulhoso, Jonathan disse, garota, nós vamos enriquecer. Agora vai e deixa o resto comigo. Só vai e me espera. Ele já tinha tudo planejado. Ao ver que todos saíram, Jonathan disse, finalmente é hora de entrar em ação. Safira ia tentar pela última vez impedir o primo de cometer tamanha loucura. Era sua última chance de fazer a coisa certa. Foi quando ela levou um susto, se deparando com a tia de Rodrigo, Érica, que ainda estava na casa. Você não foi para a fazenda? O pânico tomou conta dela. A tia respondeu calmamente, eu ia depois, mas começou a chover, então deixei para amanhã. Tentando salvar a mulher, Safira disse apressadamente, não tenho tempo para explicar, só vem comigo, rápido. O desespero era evidente em sua voz. Mas era tarde demais. Um dos ladrões pegou as duas e as trancou no quarto de Érica. A violência foi rápida e eficiente. Ele esbarrou em umas velas aromáticas que Érica havia acendido e o fogo começou a se alastrar. As chamas se espalharam rapidamente pelo tapete caro. Nisso, o pai de Safira, notando o atraso da filha, foi pessoalmente buscá-la e se assustou com as chamas. Seu amor pela filha era maior que seu medo. Ai meu Deus, eu vou salvar ela e os Kennedy! Ele entrou na casa em chamas, sem hesitar. Do lado de cá, Rodrigo recebeu a ligação de um vizinho que disse, a casa de vocês está pegando fogo, já chamamos o socorro. O desespero tomou conta dele. Rodrigo agradeceu e voltou apressadamente para sua casa, desesperado. Ele só conseguia pensar em Safira. Os comparsas de Jonathan roubaram alguns pertences da casa e fugiram quando ouviram o som da sirene. Como ratos abandonando o navio.
No desespero, Jonathan fugiu deixando a prima e o tio sozinhos. Sua covardia finalmente se revelando. Jonathan tentou escapar, mas a polícia chegou, pois um vizinho ligou pedindo socorro. A justiça às vezes demora, mas chega. Um policial gritou para os homens que foram até onde Safira estava com o pai. A fumaça era densa, sufocante. Um deles disse a Safira: "Senhora, por favor, nos acompanhe." Na delegacia, a verdade veio à tona como uma ferida sendo aberta. Safira disse para Rodrigo, as lágrimas correndo livremente: "Eu não tiro sua razão em ter raiva de mim. Só quero que saiba que o Jonathan ameaçou matar o meu pai. Fui obrigada a trabalhar para você." Cada palavra era dolorosa de dizer. "Eu estou envergonhada e peço perdão. Estou me sentindo a pior pessoa do mundo." Rodrigo pôs a mão no rosto e começou a chorar de decepção. Ver suas lágrimas foi pior que qualquer punição. Ele saiu da delegacia de cabeça baixa e Safira não o viu mais. O vazio que ele deixou era imenso. Maria ficou sabendo de tudo pela mãe e disse: "A culpa foi do meu irmão." Ela estava indignada. "O papai nunca foi um bom exemplo, por isso eu saí de casa." Havia amargura em sua voz. O Jonathan é um retrato dele, que nunca deu limites para o filho. Ele teve todos os tipos de amizades e o papai nunca o castigou pelos seus erros. E agora que ele foi preso, o papai quer consertar tudo. Mas a mãe disse: "A Safira é tão bandida quanto ele." A crueldade da afirmação chocou Maria. Maria então respondeu à mãe: "Ela é inocente e a justiça vai provar isso." As investigações mostraram que Safira foi coagida e ameaçada pelo primo. As provas eram claras. Isso ajudou a reduzir a gravidade de suas acusações. Ela foi absolvida. A justiça, mesmo que tardia, chegou, mas o tio, ao jogá-la no chão com violência, disse à esposa: "Essas pragas vão sair daqui." Mas a esposa disse: "Foi comprovado na justiça que ela foi ameaçada pelo nosso filho." Para onde eles vão? Eles não têm ninguém. Está tarde e faz frio lá fora. Havia um resto de humanidade nela. A partir daquele momento, Safira estava a viver os piores dias de sua vida. Vendo que a vizinha e mais ninguém queria os ajudar, Safira disse: "Vem, pai, ela não vai nos ajudar." A rejeição doía, mas ela estava acostumada. "Pai, fica bom, vamos achar um lugar. Deus vai mandar o socorro." Ela tentava manter a esperança. "Levanta desse chão, meu amor." Safira começou a implorar aos tios: "Meu pai está tendo crise, pelo menos deixe só ele entrar." O desespero era evidente. "Gente, alguém nos ajude!" Seu grito ecoou na rua vazia. O tio de Safira, com malas nas mãos, disse à esposa: "Dê as coisas ao maluco e à ladra e um adeus." A crueldade casual de suas palavras. A partir de hoje, ela e o velho doido não são da família. Uma vizinha idosa, que parecia ser generosa, a surpreendeu dizendo: "Desculpa, querida, mas não posso deixar vocês aqui, vou entrar, está frio." Até a bondade tinha limites. Jair disse: "Filha, estou com fome." A simplicidade do pedido partiu o coração de Safira. Safira, de braços dados com o pai, disse: "Calma, vou tentar ver o que eu faço." Safira, aproveitando que o tio estava no plantão noturno trabalhando, foi para casa, calculando que ele já tivesse saído. Ela tomou um banho e se trocou, a água quente sendo um luxo que ela sabia que não teria mais. O pai também se banhou e pegou suas coisas e seus remédios. Mas o homem apareceu, pois havia esquecido os documentos. O timing não podia ser pior. Ele viu os dois na casa e a confusão foi grande, até que um carro de luxo parou. Era Rodrigo, como um anjo salvador. Ele disse ao tio de Safira, com autoridade, que não aceitava questionamento. "Isso é uma ordem." Tremendo nas bases, o homem disse: "Sim, senhor." O poder do dinheiro se fazendo valer. "Se me dão licença, tenho que entrar." "Boa noite." Senhor Jair disse para Rodrigo: "Obrigado, moço de bom coração." A gratidão pura em sua voz. "Eu e a minha filha estamos na rua faz 2 dias." A revelação chocou Rodrigo. Safira, com o olhar perdido, confessou: "Eu ia me matar hoje, mas pensei no meu pai, e ele só tem a mim." A confissão saiu como um sussurro. Com os braços envolvendo Safira, Rodrigo lhe disse: "Safira, confiança é uma coisa que leva tempo pra gente ter. Eu fiquei magoado com você. Por outro lado, não suporto ver vocês sofrendo. Eu vou te tirar da rua hoje mesmo e te dar uma quantia em dinheiro. Me diga o valor de todos os remédios do seu pai." "Passam dos 1000, por quê?" perguntou Safira, ainda com o olhar perdido, sem entender tanta bondade. "Me dá a sua conta. Amanhã vou depositar uma quantia." Safira caiu de joelhos, chorando muito. A gratidão era esmagadora. Jair se ajoelhou com ela e os dois choraram abraçados, um momento de pura emoção. Rodrigo perguntou a Safira se eles tinham para onde ir e ela disse que tinha uma prima. Ele levou Safira e Jair até a casa de Maria e os deixou seguros com ela.
o carro luxuoso contrastando com a simplicidade do bairro. Maria os acolheu e perguntou à prima: por que não me contou tudo? Eu te daria abrigo na hora. Havia mágoa em sua voz. Safira disse: sei que você mora numa casa compartilhada e eu não queria incomodar vocês. O orgulho sempre foi seu defeito e sua virtude. Porém, Maria respondeu: o pessoal que mora aqui foi viajar para passar o Natal e o Ano Novo com os parentes. Eu estou sozinha na casa, mas e a sua mãe? Safira com pesar disse: ela mora com o homem com quem ela fugiu quando largou meu pai e a mim. Tem 2 filhos e disse que daria um teto, mas só para mim e que meu pai não poderia ir comigo. A rejeição da mãe ainda doía. Eu jamais vou abandonar meu pai como ela fez. A promessa era sagrada. Na manhã seguinte, Safira viu sua conta e havia uma boa quantia em dinheiro, muito mais do que ela tinha imaginado. Rodrigo fez aquilo na intenção de ajudar ela e o pai, Jair. Em lágrimas, Safira disse à prima: meu Deus, depois do que aconteceu, ele ainda fez isso por mim. Esse homem é um anjo, só pode. Quanta bondade! Maria abraçou a prima e disse: você merece ser feliz, você e o tio Jair. Enquanto atravessava a rua, Safira avistou Rodrigo. A emoção ao vê-lo foi tamanha que ela quase foi atropelada, mas ele a puxou para perto de si, salvando-a mais uma vez. Rodrigo perguntou a Safira: e então, como vocês estão? Havia ansiedade em sua voz. Safira, muito feliz, disse: a nossa vida mudou. Eu investi parte do dinheiro que você me deu, comecei a vender roupas baratas e o negócio cresceu. O orgulho em sua voz era evidente. Cresceu tanto que eu abri uma loja. Era um sonho realizado. Feliz com o que ouviu, Rodrigo disse: é assim que se começa um negócio. Você fez o certo. O orgulho dele por ela era visível. O fato é que muita gente ganha dinheiro e já sai gastando. Ao ver o rosto de Rodrigo, Jair disse: ei, eu me lembro de você. Você é o jovem de bom coração que nos ajudou. Rodrigo disse para Jair: vocês não têm ideia da felicidade que estou sentindo em ver vocês felizes. A esposa do tio de Safira foi na nova casa da sobrinha, amando do marido, e disse para Jair: seu irmão te ama muito e está com saudade. Mentiras descaradas. Ele fez um empréstimo e está com dívidas, e quer que a Safira pague todas as dívidas. Somos uma família e devemos nos ajudar. A hipocrisia era revoltante. Mas Jair disse firmemente: que falso. Agora que a minha filha mudou de vida, ele aparece. De repente, Jair disse: está no horário das minhas orações, espera. A mulher, brava, respondeu: Deus vai tirar tudo de vocês, seus egoístas ingratos. Ela disse a Safira: vocês têm uma dívida com a gente. Preciso de 80 mil na conta até amanhã. Mas Safira disse: ele nos desligou da família, lembra? A resposta foi firme e definitiva. Uma vizinha que na época não ajudou Safira e Jair aconselhou o tio dela, dizendo: faz um vídeo no YouTube com o título Abandonados pela Sobrinha Rica. A maldade das pessoas não tinha limite. Digam os podres dessa menina. Ela foi ingrata, depois de tudo o que eu fiz. Estou endividado e indo à falência. Eu quero os meus 80 mil. A outra vizinha idosa disse: você é um homem bom, correto e justo. Ela tem a obrigação de te sustentar. Mas a verdade prevaleceu. De todas as melodias, a sua foi a mais linda. Nos amores que procurei, em ti encontrei a paz. Safira e Rodrigo se casaram e houve uma bela festa. Foi o casamento dos sonhos, simples, mas cheio de amor. Jair levou as alianças como havia pedido ao genro. Ele estava radiante, seu sorriso iluminando todo o ambiente. Ao se verem na festa, Maria e Pedro ficaram surpresos e disseram juntos: você, o destino os reunindo novamente. Maria disse: oi, você, que coincidência! Tudo bem? Seu sorriso era genuíno. Pedro então respondeu: oi, eu sou primo do Rodrigo? Maria sorriu e disse: e eu sou prima da Safira. A surpresa foi mútua. Surpreso, Pedro disse: sério? Por que você não me ligou? Eu ia pagar o conserto do seu celular. Maria ficou vermelha ao ouvir que estava bonita. Ela disse: ai não, assim eu vou ficar vermelha. Muito obrigada pelo elogio. Quer conversar um pouco? Disse ela. Maria seguiu e os dois pararam. Eu converso com muita gente por causa do trabalho, mas confesso que pela primeira vez eu estou nervoso. Maria, apesar de estar tímida, acabou confessando: na verdade, eu sinto isso há 3 anos, desde a primeira vez em que eu te vi. O amor estava no ar. E quanto a Safira e Rodrigo? Bem, agora eles estavam casados e muito felizes. Depois de tanta tempestade, finalmente a bonança. Os dois eram unidos e juntos eles cuidaram de Jair, garantindo um excelente tratamento para ele. O amor havia vencido todas as barreiras, todas as diferenças sociais, todos os preconceitos. Era a prova de que quando o amor é verdadeiro, nada pode impedi-lo de florescer.
Firme aí, corações sonhadores. Que jornada incrível a de Safira e Rodrigo! A história deles prova que a verdadeira nobreza vem da alma, não do berço. Vimos a coragem de uma jovem que, mesmo humilhada, se reergueu com dignidade, e a força de um herdeiro que escolheu a compaixão em vez do preconceito. Eles nos lembram que seu valor não é definido pelo seu passado, mas pela sua força para construir um novo futuro. Agora é a sua vez. Qual foi o momento mais emocionante para você? A compaixão de Rodrigo na rua? A resiliência de Safira ao abrir seu negócio? Conte pra gente nos comentários! Compartilhe essa história para que mais pessoas acreditem na magia do bem e sugira temas para nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima, onde provaremos mais uma vez que o amor é a força mais revolucionária do universo.